noite. Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Você não está cansado ainda não, né? Sim ou não? Não, né? Você quer orar um pouquinho? Então feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Eu quero dar a oportunidade para você consagrar o seu coração ao Senhor, para você consagrar a sua mente a Ele nessa noite. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós levantamos mãos santas neste lugar, Pai. E nós chamamos bem-vinda a presença do Teu Espírito Santo em manifestação no nosso meio, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra aqui, Senhor. Nós queremos reverenciar o Teu nome. Nós queremos erguer o Teu nome neste lugar. Nós queremos engrandecer ao Teu nome neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos os nossos corações a Ti. Nós levamos cativa a nossa mente, a obediência de Cristo, Pai. Ah, Senhor, nós deixamos para fora toda preocupação, todo pensamento contrário, toda incredulidade, tudo aquilo que não provém da Tua palavra para as nossas vidas, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, porque aqui é um povo que pertence a Ti, aqui é uma igreja da fé, aqui é um povo santo, aqui é um povo escolhido, aqui é um povo separado, Senhor. Em nome de Jesus, nós não damos lugar para a incredulidade. Nós queremos reverenciar o Teu nome neste lugar, Senhor. Nós bem sabemos o porquê estamos aqui. Nós bem sabemos o porquê estamos reunidos como igreja neste lugar. Ah, Senhor, nós levantamos as nossas mãos e nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Teu nome. Santo é o Teu nome, Pai. Oh Deus, revela-te em nosso meio com mais profundidade. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade. Ah, onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Oh, onde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Ora mamamama solderecandarabraço, roquechererere sorabalabaço. Sabe, querido, fale para o Senhor o que você precisa nessa noite. Abra a tua boca e fala para Ele o que você necessita, o que você veio buscar nessa noite. Ora, mamamá, solderecandaraço. Sabe, não tenha pressa de ir para a palavra. Não tenha pressa em já estar programado como vai ser o culto. É o seu tempo, é o seu momento de consagrar o seu coração. Ah, é o seu momento de dizer ao Senhor aquilo que talvez você não disse durante o dia. Eis aqui a sua oportunidade. Ora, brabra, shouderecandaraço. Ah, papai, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Ora, brabra, shouderecandaraço. Roquecheremaço, derecandanaço. Ora, brabra, shouderecandarabraço, orerererese. Pai, nós chamamos uma noite de milagres. Pai, nós geramos uma atmosfera de milagres neste lugar. O Teu Espírito Santo tendo liberdade em nosso meio. Ah, Senhor, eu declaro corações sedentos e famintos por mais da Tua palavra. Pai, corações abertos para receber a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, corações sedentos. O Senhor é quem sacia a nossa sede. Ah, papai, o Senhor é quem sacia a nossa fome. Oh, Pai, é por Tua causa que nós estamos aqui. Ah, Senhor, é por causa do Teu chamado, é por causa do Teu propósito, é por causa da tão grande salvação que nos alcançou. Ora, brabra, shouderecandaraço. Ah, Pai, como nós somos privilegiados. Ah, Senhor, como nós somos privilegiados de estarmos aqui, Pai. Como nós somos privilegiados de estarmos aqui, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada pelo esse dia. Porque o Senhor guardou, Pai, desde a hora que nós levantamos da nossa cama. O Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. Pai, obrigada porque o Senhor colocou alimento na nossa mesa. Pai, obrigada porque nós temos vestimentas. Pai, obrigada porque o Senhor mesmo quem nos chamou e nos escolheu. Oh, Pai, obrigada porque o Senhor mudou a nossa eternidade. Oh, Pai, o Senhor mudou a nossa eternidade. Oh, obrigada por tão grande salvação que nos alcançou, Senhor.
Xerecondarabrabraço. Oh, Pai, obrigada porque somos salvos em Cristo Jesus. Ah, Senhor, obrigada porque a nossa eternidade está garantida em Ti. Nós somos redimidos, lavados, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, aquilo que homem não pode dar. Ora brabracho derecandarabanase. Ora brabracho derecandarabraço. Aleluia, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia, pode se assentar. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom, né, querido, poder provar um pouquinho mais da presença do Senhor. Como é bom, sabe, nós podemos levantar as nossas mãos e nos render a Ele e ter a convicção de que Ele está presente, sabe, ter a certeza de que Ele nos ouve. Querido, isso não tem preço. Isso é valoroso demais. Nós precisamos aprender a considerar a presença do Senhor. Nós precisamos aprender a sermos gratos, sabe? Se sentimos mesmo privilegiados. Você não está aqui apenas para passar um tempo, amém? Você enfrentou a chuva, né? Deu um chuvão, né? Mas glória a Deus, você enfrentou a chuva, o cansaço, quantas coisas que, né, poderiam ser até mesmo lógicas, até mesmo desculpas, ou até mesmo viáveis para você não estar aqui nessa noite. Mas você escolheu a melhor parte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vá lá comigo em Números 13. Nós estamos num culto da fé, amém? Nós vamos falar de fé. Aleluia. Nós sabemos que é a fé que move a mão de Deus, querido. O Senhor não faz acepção de filhos, mas Ele faz acepção de fé. Por isso que muitas vezes nós olhamos algumas coisas na vida do outro, e muitas vezes nós vemos coisas acontecendo na vida do outro, e nós olhamos para as nossas vidas, e às vezes algumas coisas ainda não têm acontecido como nós gostaríamos. E a tendência, se nós não estivermos firmes na palavra, a tendência é a gente olhar e dizer, eu acho. Sabe, às vezes você não diz, porque eu acho que você talvez não tenha coragem de dizer, mas às vezes você pensa e fala, eu acho que Deus tem filhos preferidos. Eu acho que Deus se simpatizou mais com aquele ali do que comigo, porque na vida dele as coisas estavam acontecendo e na minha ainda não. Será que só eu que já pensei assim? Só eu? Só eu mesmo. Eu e mais meu pai e o Zé. Amém. Pelo menos eu não estou sozinha. Porque, querida, essas coisas acontecem com a gente. Amém? Mas o Senhor quer nos alimentar e nos ensinar a nos posicionarmos em fé, para que aquilo que Ele tem para as nossas vidas se manifeste. Porque essa é a vontade de Deus, sabia? Sabia que todas as promessas do Senhor têm nele o sim e o amém? Ou seja, é a vontade dEle que tudo aquilo que já foi liberado se manifeste na nossa vida. Essa é a vontade do nosso Deus. Está comigo? Vamos lá, Números 13, a partir do versículo 27, diz assim. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes.
E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia! Nós estamos no culto da fé. E às vezes, ou talvez alguns de nós viemos para esse culto buscar respostas. E hoje o Senhor talvez tenha, não uma resposta, talvez como você gostaria, ou algo tão claro, mas o que o Senhor vem dizer para nós hoje é escolhas. E hoje o tema da minha ministração é escolha crer. Escolha crer. A resposta que você precisa, o Senhor está falando com você nessa noite, é escolha crer. Sabe por quê? Nós vemos aqui nessa passagem, contextualizando você, o Senhor disse a esse povo que existia uma terra boa, uma terra prometida, que emanava leite e mel. E o Senhor liberou a palavra para que eles pudessem possuir essa terra. Mas quando o Senhor nos dá uma palavra, Ele sempre nos dá escolhas para crer ou não crer. E assim é na nossa vida hoje. Nós temos palavras vindas da parte de Deus para nós. Amém? Todos nós, querido, temos palavras vindas da parte de Deus para nós. Mas somos nós que decidimos crer ou não crer naquilo que Deus está liberando sobre as nossas vidas. E esse povo, eles foram até a terra a qual o Senhor disse que daria a eles. Só que quando eles chegaram lá, eles viram gigantes, eles viram os inimigos, um povo forte. Não era qualquer inimigo. E eles começaram a se atentar muito mais para aquilo que os olhos deles estavam vendo. E esqueceram o que a palavra de Deus tinha dito a eles. Querido, nós estamos falando de um povo que já tinha visto e vivido muitos milagres em Deus. Nós estamos falando de um povo que foi liberto de maneira sobrenatural do Egito. Nós estamos falando de um povo que viu o mar se abrir, que viu o maná cair do céu, que viu a roupa crescer no seu corpo, o sapato não desgastava no pé. Eles viram milagres, querido. Eles já provaram coisas em Deus. Mas ainda assim, quando eles foram olhar a terra, ainda assim eles caíram em incredulidade. E disseram, não, a gente não pode não. Deus falou, ok, mas talvez ele se confundiu, talvez não é bem assim, porque aquela terra tem gigantes, aquela terra os inimigos são invencíveis, nós somos como gafanhotos diante deles. E o interessante é que eles dizem assim, nós somos como gafanhoto diante dos nossos olhos e diante dos olhos deles. Isso mostra, querido, como eles se enxergavam diante da situação. Isso tem tudo a ver conosco, sabia disso? Isso tem tudo a ver conosco, como nós temos nos enxergado diante dos gigantes que se levantam, diante da promessa. Porque eu não sei se você sabe, mas toda promessa de Deus, ela passa por um processo e as coisas não acontecem de maneira instantânea. Todos nós precisamos enfrentar os nossos desafios, as circunstâncias diárias. Todos nós precisamos passar, querido, por provações. Sim, nós estamos nesta terra ainda. Mas a maneira como você tem se enxergado e a maneira como você enxerga o Deus a qual você serve vai mudar tudo. Porque de todos eles, querido, apenas 2 vieram dizendo, não, peraí. Se calem, porque nós vamos nos levantar e nós vamos possuir a terra, porque aquele que disse é fiel para cumprir. Aleluia! Nós precisamos confiar no Deus a qual nós servimos. E a confiança e a fé em Deus, querido, vai muito além de apenas cantar um louvor num culto. A nossa fé em Deus, a nossa escolha de crer ou não crer, exige de nós, querido, posicionamentos de fé.
Como eu disse, as circunstâncias, elas se levantam para todos nós. Todos eles, diante dos olhos, viram as mesmas coisas. Foi a mesma terra, foi os mesmos inimigos, foi os mesmos gigantes. Foram os mesmos desafios que eles enxergaram diante dos olhos. Mas apenas 2 guardou a palavra de Deus no coração e permitiu com que essa palavra saísse pela boca. Porque de fato, querido, o que eles estavam crendo com o coração, eles liberaram com a boca. Isso é a fé do tipo de Deus. Eu creio com o coração e eu falo aquilo que eu creio. Mas para isso nós precisamos de ousadia. Onde está a ousadia do povo de Deus em crer naquilo que Deus diz, em crer na palavra dele, independentemente das circunstâncias? Onde está um povo que não vai retroceder, que não vai enxergar o inimigo maior do que você mesmo? Todas as vezes que nós olhamos para os nossos inimigos e enxergamos eles maiores do que nós, é porque nós estamos desconsiderando o Deus que habita em nós. Nós estamos desconsiderando o sacrifício da cruz que nos alcançou. Afinal de contas, querido, o sacrifício da cruz é suficiente para nos garantir a vitória. Para nos garantir a manifestação da promessa, isso é suficiente. O sangue de Jesus derramado na cruz por nós é suficiente. E às vezes nós estamos buscando apoiar a nossa fé em outras coisas. Nós estamos querendo apoiar a nossa fé, ou talvez até mesmo moldar aquilo que cremos, mediante aquilo que está externamente. Aquilo que o mundo tem dito, ou experiências pessoais, ou pior, a experiência do outro. Ah, se com o outro não deu certo, ou se com o outro aconteceu desse jeito, então comigo vai ser assim também. E nós estamos vivendo, se inspirando em experiências próprias ou experiências do outro, ao invés de nos inspirarmos na palavra. Ao invés de não abrirmos mão no que a palavra de Deus diz. Porque o Senhor, querido, Ele tem maneiras diferentes de trabalhar. A maneira que o Senhor trabalha na sua vida não é a mesma forma que Ele trabalha na minha vida. Amém? O Senhor trabalha de maneiras diferentes na nossa vida. Talvez os problemas que você está passando são diferentes dos problemas que eu estou passando. Mas a palavra, querido, que nos garante a vitória, a palavra que nos garante que somos mais que vencedores, é uma só para mim e para você. Aleluia! A palavra que está disponível para mim é a mesma palavra que está disponível para você. Mas nós precisamos nos levantarmos com ousadia para crer. Ousadia para crer é uma escolha, e é uma escolha diária. Onde estão aqueles que vão se levantar e vão dizer: eia, subamos e possuamos a terra? Por quê? Porque o Senhor disse. Se Ele disse, é suficiente. O Senhor nos chama essa noite a fazermos da palavra dEle suficientes para nós. Ela deve ser suficiente. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos que alguém venha e imponha as mãos sobre mim. Embora isso é muito bom, amém? Isso faz parte. Só que a palavra de ordem que foi liberada sobre as nossas vidas está contida aqui, querido. Está contida aqui. E nós precisamos nos posicionarmos. E existem algumas coisas que vão demonstrar para você e para mim se de fato nós estamos crendo ou não. A primeira delas, eu quero que você faça o teste aí com você. Você está crendo,
mais no que os seus olhos estão vendo, ou você está crendo no que a palavra de Deus diz? Esse é o primeiro ponto, para você saber de fato se a sua escolha está sendo crer ou não crer. O que você está crendo mais? No que os seus olhos veem? Que de fato é uma realidade para nós? Mas você está crendo no que a palavra de Deus diz, que é a sua realidade espiritual. É aquela que não veio do homem. É aquela que é garantida por Deus. O Senhor nos chama, querido, a não andarmos por vista, mas andarmos por fé. Porque se você e eu, se nós andarmos por vista, querido, certamente nós não vamos chegar ao final. Certamente nós vamos retroceder. Porque até mesmo, querido, quando nós decidimos andar pela fé, existem os imprevistos no meio do caminho. E muitas vezes nós podemos cair, mas nós não ficaremos prostrados. Muitas vezes nós podemos nos desanimar, mas nós não permaneceremos desanimados e abatidos. Porque existe um Deus, querido, que todas as vezes que cair, Ele vai nos levantar. Existe um Deus, querido, todas as vezes que você estiver se sentindo fraco, Ele vai dizer, ei, o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. Apenas não pare, apenas continue caminhando. Avance. Mas nós conseguimos avançar, querido, quando os nossos olhos estão fitos nele. Quando nós conhecemos o Deus a qual nós servimos. Porque às vezes é muito fácil nós olharmos para esse povo e dizer assim, meu Deus, como que eles não criam diante de tantas coisas que eles viram, provaram. Na verdade, às vezes você não pensa e fala, gente, como que eles eram tão instáveis desse jeito? Quantas coisas eles já viram acontecer diante dos olhos deles? Por que que eles não ficaram firmes crendo? Na verdade, às vezes a gente tem esse tipo de pensamento. Mas eu quero dizer para você também, querido, quantas coisas que você já viu que Deus já manifestou na sua vida? Quantas coisas que você já provou? Deus tem sido fiel na sua vida? Amém? E o mesmo Deus que foi fiel no passado, Ele é fiel no presente e Ele vai ser fiel no nosso futuro. Nós precisamos apenas aprender a descansar e confiar nele. Ele é a nossa segurança. Quantas coisas, querido, quantos livramentos que o Senhor deu para você. Olha para a sua história. O Senhor nos resgatou de um lamaçal do pecado. Nós estávamos mesmo destinados ao inferno, querido. Essa era a nossa sentença. Mas hoje você está aqui podendo ouvir uma palavra que vai te trazer vida e vida em abundância. Uma palavra que vai mudar toda a sua eternidade. Olha a fidelidade de Deus. E sabe o que você fez para merecer isso? Nada. Nós não fizemos nada para merecer isso, querido. Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Nós estávamos separados de Deus. Mas Deus nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor que deu o seu Filho por nós, como não daria com Ele todas as outras coisas? Porque muitas vezes nós somos rápidos em crer que somos salvos, querido, mas nós não cremos na mesma intensidade nas promessas do Senhor que ainda vão se manifestar nas nossas vidas. Nós precisamos ser intensos em crer, ousados em crer. O Senhor Jesus, Ele não conta com crentes frouxos. Ele conta com crentes ousados, que conhecem o seu Deus,
que já provou da fidelidade do seu Deus. Porque a palavra de Deus diz em Daniel que o povo que conhece o seu Deus, ele se torna forte e faz proezas. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e prosseguir em conhecê-lo, em conhecê-lo, em conhecê-lo mais e mais, mais e mais. Porque quanto mais nós conhecemos ao nosso Deus, mais nós vamos entender quem nós somos nele. E nós não vamos mais nos ver como gafanhotos, como miserável, como pobre, pecador. Sabe, querido, aquilo que você enxerga ao seu respeito é aquilo que você vai viver. Como você tem se enxergado diante dos inimigos, diante das adversidades? Como você tem se visto? Isso tem tudo a ver com a sua identidade em Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver com a maneira que você enxerga Deus. Porque como você enxerga Ele, querido, certamente você vai se enxergar. Porque nós somos filhos dEle. Nós somos filhos, nós temos características que Ele tem. Nós temos a fé do tipo de Deus. Jesus veio a essa terra, querido, como homem, 100% Deus. Ele passou por provações que nós passamos. E muito além, não tem nem como comparar as nossas provações com as coisas que Jesus passou por amor a mim e a você. E em todas as coisas, Ele venceu. Para que nele, hoje, eu e você, pudéssemos ser mais que vencedores. Aleluia! Sabe, querido, isso deve mexer conosco. Isso deve mexer com o nosso espírito, com o nosso ânimo. Nós não podemos estar diante de uma realidade tão grande, tão linda, e não valorizar, e achar que é só mais uma palavra. Aleluia! Nós precisamos ousar crer, nós precisamos escolher crer. E muitas vezes nós vamos ser resistidos. Sabia disso? Às vezes você vai tomar essa decisão, você vai sair desse culto e falar: Pai, eu escolho crer. Essa é a resposta que eu precisava para essa noite. Eu escolho crer. E talvez amanhã, algo se levanta, ou alguém diga: não, não é bem assim. Como nós vemos aqui no texto, no versículo 31, dizendo assim: porém os homens que com eles tinham subido disseram: nós não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Não é um balde de água fria? Imagina, ele dizendo assim: vamos subir e vamos possuir a terra. Aleluia! E todo mundo, aleluia, vamos, glória a Deus, sei que, não sei o quê. E aí, de repente, levanta um povo: nós não podemos. Eles são mais fortes que nós. E diante dos filhos de Israel, eles começaram a infamar a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. Quantos de nós será que teríamos coragem de enfrentar? Eles não estavam falando de qualquer inimigo não, querido. Não era qualquer situaçãozinha, não. A terra por meio da qual passamos a espiar a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus próprios olhos. E aqui, querido, eu digo para você que não importa como nós somos aos olhos do inimigo, importa como nós somos aos nossos próprios olhos e aos olhos de Deus. Aleluia! Sabe, a única pessoa que pode impedir as promessas do Senhor de se cumprirem nas nossas vidas somos nós mesmos. Porque nem o diabo não tem esse poder. O diabo não tem esse poder, querido, a não ser que nós
demos brecha e autorizemos ele a agir nas nossas vidas. Porque a autoridade que foi perdida lá no Éden, ela foi retomada pelo segundo Adão, que é Cristo. Ele retomou essa autoridade. E hoje a autoridade, querido, pertence a mim e a você. Mas será que nós estamos usando dessa autoridade? Ou será que assim como lá no Jardim do Éden, nós estamos entregando de novo essa autoridade para o inimigo? Como nós estamos fazendo diante daquilo que já foi dado para nós? Essa é a pergunta. O que nós estamos fazendo com aquilo que já foi dado a nós? Aleluia. Amém? O primeiro ponto, então, que nós falamos é sobre o que mais você está dando crédito, com aquilo que os seus olhos estão vendo ou com aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Segundo ponto, o que você está falando? O que está saindo da sua boca? Você vai saber se você está decidindo crer, escolhendo crer, quando você começar a ouvir aquilo que você está falando. Você está falando o que a palavra de Deus está falando, ou você está falando o que as notícias da TV estão falando? Ou será que nós estamos falando mediante o que um diagnóstico médico está falando? Ou será que nós estamos falando mediante a falta, que às vezes é uma realidade passageira nas nossas vidas? Será que a sua conta está falando mais alto do que a palavra de Deus? O que está saindo da nossa boca, querido? Nós estamos num culto da fé, nós estamos numa igreja que prega fé. E praticamente em todos os cultos, você vai ouvir alguém dizendo aqui, ei, fale fé. Fale fé. A arma mais poderosa que nós temos é a nossa boca. É aquilo que nós estamos falando. É aquilo que você está trazendo à existência como? Pela sua boca, com aquilo que você está dizendo. Nós vemos aqui no versículo 30, quando o Caleb fez calar perante Moisés e disse, eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. Aleluia! Como ele disse, querido, aconteceu, porque de fato ele possuiu a terra. Josué e Caleb entraram na terra, porque eles se posicionaram em fé, mediante aquilo que Deus tinha dito a eles. E eles disseram, nós vamos possuir a terra, nós vamos possuir a terra. Existe uma palavra que nos autoriza, existe uma palavra que já foi liberada. E nós vamos possuir a terra. Ei, querido, não abre concessões, não abra concessões. O que Deus falou é a verdade absoluta. Comece a falar aquilo que Deus falou. Comece a falar aquilo que a palavra de Deus diz. Aleluia! Para que temos emprestado a nossa boca? Sabia que você tem o poder mesmo de gerar milagres, de mudar circunstâncias? A palavra de Deus nos ensina isso. Aleluia! Nós precisamos nos atentar, querido, com aquilo que temos falado. Nós precisamos mudar as nossas sementes. Porque quando mudamos as nossas sementes, nós mudamos a nossa colheita. E eu digo para você, não é dizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, é dizer constantemente. Constantemente. Porque de fato todas as sementes, ela tem um processo para crescer, não é assim? Todas as sementes, ela tem um período, um processo. E assim é a nossa vida. Todas as nossas palavras que são lançadas, elas têm um tempo para crescer e frutificar.
Eu não posso deixar de regar. Eu não posso hoje estar falando fé e amanhã estar falando incredulidade. Eu não posso hoje estar crendo e falando sobre um Deus que opera milagres e amanhã estar falando que não vai dar certo. Aleluia! O Senhor espera de nós, querido, que nós venhamos a surpreender a Ele. Como? Com atitudes, com ações, porque a fé, ela tem uma obra. A obra da fé, ela tem uma ação correspondente com aquilo que eu digo crer. Então o Senhor deseja de fato ser surpreendido por nós. Sabe, se nós olharmos, né, quando Pedro andou sobre as águas, eu não sei se você já se atentou para isso, mas a ideia de caminhar sobre as águas foi de Pedro. Não foi Jesus. Pedro falou: Senhor, se for você, me faça ir sobre as águas. Aleluia, olha que ousadia. Sabe, quantos de nós vamos decidir de fato colocar o pé para fora do barco, crendo no milagre, ou melhor, gerando um milagre. Aqueles que ousam crer provam do sobrenatural. Aqueles que ousam crer saem de uma vida mediana e começam a provar de coisas maiores. Porque de todos eles, o único que andou sobre as águas foi Pedro. O único que experimentou essa experiência em Deus foi ele, porque ele ousou crer. Aleluia! Eu não sei você, querido, mas eu desejo provar coisas extraordinárias em Deus. Eu não quero viver apenas coisas medianas, apenas, né, algo do dia a dia, mas eu quero algo além. E eu creio que se você está aqui, você também deseja isso, querido. Mas nós precisamos ousar a colocar o nosso pé para fora do barco, a surpreender a Deus com a nossa fé e o nosso posicionamento. Mesmo que as pessoas tenham falado ao contrário, mesmo que os outros tenham dito, não vá, o inimigo é grande, eles são fortes, não vai dar certo, não é assim. Não, essa palavra não funciona desse jeito não, você está bitolado. Cale as outras vozes. Esse é o terceiro e último ponto. Cale as outras vozes. Cale as outras vozes. Nós vemos em Números 14, eu vou ler com você rapidamente para a gente ganhar tempo. Número 14, no versículo 2, que diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Aleluia! Olha só, querido, que povo ingrato. Eles começaram a dizer: não, vamos voltar. Não seria melhor a gente já ter morrido mesmo lá no Egito? O Senhor nos trouxe para essa terra, para nos fazer como presas, para nos matarmos nessa terra, para nós morrermos aqui. Querido, onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? Para possuir aquilo que Deus já disse que nos pertence. Ele já disse que nos pertence. Como eu disse, a obra de Cristo ela é suficiente para nós. Nós não precisamos de coisas novas. Aquilo que já está liberado, querido, é a nossa herança. Nós precisamos possuir. E parar de ouvir a quem tem nos resistido. Porque isso vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na minha vida. Mas cale as outras vozes e comece a ouvir a voz do seu Deus. Ouvir o que a palavra diz ao seu respeito. Em nome de Jesus. Onde está o povo ousado? Onde está o povo que decide surpreender a Deus com a sua fé, com o seu posicionamento? Sabe?
desejando viver o sobrenatural de Deus, querido. Nós somos filhos, nós somos escolhidos. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós não podemos nos enxergar como gafanhotos. Porque nós não somos. Nós somos filhos de Deus, embaixadores de Cristo. Nós representamos um reino. Nós precisamos assumir o nosso posicionamento. Você não está aqui porque você não tem nada melhor para fazer, mas você está aqui porque existe um chamado na sua vida. Existe algo que Deus deseja cumprir através da sua vida. Aleluia! Escolha crer, ouse crer naquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida.